O São Paulo fez uma consulta, tá? E obviamente o São Paulo já está se movimentando para ver nomes de mercado, porque o São Paulo, pelo que eu tenho de informação, vai atrás de um zagueiro, já que o Arboleda, depois do dia 30, deve mesmo finalizar a sua rescisão, e aí o São Paulo vai ao mercado, já está analisando nomes para contratar zagueiro e também atacante, né? Houve uma consulta muito assim informal, mas já uma busca de informações do atacante Wesley, que é formado lá no Palmeiras, veio da base do Palmeiras, depois ele teve uma passagem no Cruzeiro, não tão bem sucedida, foi para o Internacional e teve um grande momento com quem? Roger Machado. Então, assim, hoje ele está no Al Rayyan, inclusive ontem na Liga Nacional do Catar ele fez gol, fez um belo gol, inclusive ontem eu vi o vídeo do gol. É um jogador que está valorizado lá, está em alta lá, e evidentemente o São Paulo entraria numa dificuldade porque não tem grana para bancar uma contratação de um jogador como esse, é coisa de mais de 10 milhões de dólares. Então, assim, com quem eu conversei sobre esse interesse do São Paulo, sobre essa busca do São Paulo, que, repito, foi algo, não teve oferta, não teve nenhuma proposta, foi aquela coisa de sondagem, aquela coisa de busca de informações pelo atleta. Me garantem que não vai acontecer, que dificilmente vai acontecer pela questão dos valores e principalmente pelo jogador estar em alta no Catar. Então, assim, é interessante pelo ponto de vista da busca do São Paulo por um jogador com essas características e o mercado do São Paulo que vai acabar acontecendo na parada para a Copa do Mundo, quando abrir a janela, essas contratações pontuais. Porque aí seria um ponto e ele joga mais pela esquerda, né? Seria o Ferreirinha, né? O Arthur Victor joga pela direita. Aliás, é a mesma empresa que gerencia a carreira do Arthur Victor, é a do Wesley, é a Talent Sports, e ficou assim uma relação muito boa depois do negócio do Arthur Victor. E principalmente pelo fato do Arthur estar jogando bem. Tá jogando bem. E eu fui ver os números do Wesley, são 13, nas últimas 13 partidas dele, são 7 gols e 2 assistências. Então, aí comprova como ele tá bem, né? Ele tá em alta lá. Ele tá muito bem. Tá jogando... O ataque joga ele, o outro cara aberto e o Roger Guedes de falso 9. Putz, o Roger Guedes no Brasil, hein? Faria um estrago de novo. Pô, Roger Guedes muito. E o capitão Gregory... Gregory no meio campo. Olha. Mas aí o Gregory é aquela informação que a gente vem trazendo. O Gregory é o 001 da lista do Cruzeiro na janela. Gregory é o 001 da lista do Cruzeiro para a janela. E o Gregory, diferente até do São Paulo, que tem dificuldade financeira, o Cruzeiro vai tentar buscar e vai tentar bancar a contratação do Gregory pagando a grana. Mas vai ser caro, difícil, né? de liberar e tal. Não, é um jogador caro, hoje ele é o capitão do time, um dos líderes. É um jogador mais caro, mas o Cruzeiro, melhor dizendo, vai tentar buscar essa liberação do Gregory e vai usar muito a boa relação que ficou do Arthur Jorge com o Rayyan para tentar essa liberação, na conversa com os árabes e tal. E também o empresário do Gregory é um cara que tem um trânsito muito bom no Cruzeiro, muito, muito bom no futebol árabe, e esse negócio deve acontecer, ou tem tudo para acontecer. Não vou aqui me expor, aqui cravar que vai acontecer, claro. Mas tem tudo para acontecer do Gregory negociar com o Cruzeiro. Pô, mas ele chegaria ao Cruzeiro para ser titular absoluto também, né? Na volância ali. Titular absoluto? Cara, porque a gente tá falando do Lucas Romero, que é um bom volante. Lucas Romero, Lucas Silva. El Perro, Lucas Silva, só que o Gregory, assim, a opinião, ele tem uma característica... Aí tem o Gerson, tem o próprio Matheus Só que o Gregory, ele é um primeiro volante, o Gerson é mais o segundo volante, então é outra pegada de jogador. Mas no Botafogo, Marlon Freitas era o cão de guarda e o Gregory saía mais pro jogo. Mas é que ele tem a característica mais defensiva. Ele é titular absoluto, será, hein? Tirar o Lucas Romero? Eu acho que ele é muito bom. Como diria Bruno Andrade, para além do jogador que atua na posição, eu acho que é um cara de confiança do treinador. Isso faz diferença. E vamos subir o número de like aí também? Vamos. Bastante ameaçado de demissão desde que dispensou Hernan Crespo e escolheu Roger Machado para treinar o São Paulo. O executivo de futebol do tricolor Rui Costa deu entrevista nessa segunda-feira e surpreendeu todo mundo. Ele assegurou que, em caso de dispensa do Roger Machado,
ele não pedirá para sair ao lado do técnico, abre aspas para o Rui, trabalho para o clube e não para o Roger. Essa declaração foi dada em entrevista à Rádio Bandeirantes e cai por terra a especulação de que, em solidariedade ao treinador gaúcho, velho conhecido do Rui, eles trabalharam juntos muito tempo atrás no Grêmio, ele se solidarizaria e também deixaria o São Paulo. Rui nunca teve tanta autonomia no tricolor quanto atualmente. Ele passou seus 4 primeiros anos da gestão Júlio Casares abaixo do então homem forte do futebol, o Carlos Belmonte. Com a saída do Belmonte, o Rui foi ganhando espaço e protagonismo. E ele se sentia tão confiante que optou pela dispensa do Crespo, quando o time era líder do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Palmeiras, mesmo numa sequência de 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota do Crespo. Na oportunidade, demissão já não pegou bem, e a escolha do Roger Machado foi ainda mais criticada. Roger que continua precisando de vitórias, a começar por essa terça-feira em confronto contra o Milionários na Colômbia, partida da Sul-Americana em que o São Paulo terá muitas baixas. 7 jogadores titulares absolutos, entre eles Caleri e Luciano, nem sequer viajaram. Até por isso teremos novidades. Coronel, goleiro contratado do futebol dos Estados Unidos, fará sua estreia no time principal como titular. Nicolas e Jorginho trabalharam como titulares no último treino antes da viagem e podem ser novidades para a partida dessa terça-feira. E Diego Fernandes não para de tentar inventar no São Paulo. O empresário que se tornou conhecido por intermediar o acordo da CBF com Carlo Ancelotti acaba de criar um abaixo-assinado para tentar transformar o São Paulo em SAF sem passar pelo Conselho Deliberativo. Estou contando para vocês há semanas que não existe nenhuma intenção dos membros do CD do São Paulo em transformarem um clube em SAF. O que o Diego Fernandes fez? Ele criou um movimento para tentar angariar 20% das assinaturas de sócios titulares do São Paulo. Nesse contexto, ele imagina que seja possível burlar a presença do Conselho Deliberativo e propor que o São Paulo se transforme numa SAF. Para mim, uma grande maluquice, que inclusive burla as regras do clube, não vou dizer com calma e tranquilidade, mas para mim num grande golpe. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Importante registrar que, segundo o estatuto, uma Assembleia Geral com assinatura de pelo menos 20% dos sócios poderia ocorrer. Só que esses sócios precisam ser sócios titulares, com pelo menos 2 anos de clube e com mais de 18 anos de idade, além de estarem com mensalidades em dia. Calcula-se que hoje o São Paulo tenha 8 mil sócios titulares. Seriam necessários pelo menos 1.600 assinaturas. O que você pensa sobre a ideia, sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Especulado em Corinthians, Vasco e Botafogo, Vitor Sá prefere jogar no São Paulo. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até 30 de junho, já foi sugerido ao tricolor e tem essa vontade de jogar no seu clube do coração, até para atender a um desejo do seu pai, fanático são paulino. Em outra oportunidade, o Vitor Sá chegou a dizer o seguinte, abre aspas, meu pai é São Paulino, então talvez jogar no clube do coração dele seria uma boa. Minha família inteira é louca pelo São Paulo. O mais curioso é que o Vitor Sá, por 2 janelas de transferência, já foi especulado no Corinthians e nunca no São Paulo. Vamos ver se o tricolor, a partir dessa sugestão, pode avançar na história. Quero registrar que o São Paulo não tem grana para fazer investimentos e o fato de Vitor Sá estar livre no mercado poderia ser um fator facilitador. Mas a primeira pedida do Vitor Sá para outros clubes nacionais foi considerada extremamente alta. Ele quer ganhar no Brasil praticamente o que ganha lá no futebol russo, no Krasnodar, salário acima de R$1 milhão por mês. Nessa atual temporada, o Vitor Sá soma 29 jogos, 5 gols e 1 assistência e seu time é mais uma vez líder do campeonato. Mesmo com o Zenit investindo um caminhão de dinheiro, o Krasnodar pinta como favorito para o bicampeonato nacional. Só para completar, registrar que o São Paulo viajou para a Colômbia, onde faz confronto contra o Milionários nessa terça-feira pela Sul-Americana, com 7 desfalques. Luciano, Caleri, Arthur, Danielzinho, Lucas Amon, Tolói e Enzo nem viajaram, serão poupados de olho no Campeonato Brasileiro.